A paz do Senhor, meus queridos, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Está começando mais um programa de Libras, Sinais de Vida. E como dito no último episódio, hoje nós iremos começar a falar sobre o tabernáculo. Sim, esse tema que nós estamos estudando na EBD, um tema importantíssimo, pois cada detalhe é preciso ser explicado com o mais visual possível para que o surdo possa entender o significado de cada coisa do tabernáculo, o que apontava para o Senhor Jesus. E como nós estamos estudando, eles também aprenderem e amar o Senhor Jesus cada vez mais. Então hoje nós vamos começar sobre as cortinas, né, que está ao redor do tabernáculo em si. E também vamos falar um pouquinho sobre a porta, que tem as 4 cores. Alguns irmãos até mandaram algumas mensagens com dúvidas, como explicar da onde que vem a púrpura, o que é a púrpura, mas isso vai ficar um pouquinho mais para frente. Antes, nós vamos começar a falar sobre o sinal de tabernáculo. Quem segue a gente lá nas redes sociais já viu que nós fazemos, por vezes, o sinal assim. Mas, Priscila, por quê? Isso, o sinal de tabernáculo muitos já viram. Nós fazemos assim porque parece com uma tenda. O tabernáculo é uma tenda. Então, é uma tenda, aquele formato dele, certo? Só que o que tem diferencial de uma tenda, aonde o povo dormia, para o tabernáculo? O diferencial é que o Senhor está presente. E aonde que manifestava essa presença do Senhor? A arca. Então, nós fazemos tabernáculo e arca. Ou o tabernáculo faz tecido, porque ele era feito de tecido. E a arca, para que fique o mais visual possível e dê para entender o que está sendo dito. Então, sobre o sinal de tabernáculo, é uma contextualização, ok? Para que fique mais claro possível. E aí, eu peguei algumas frases que o pastor, tanto o pastor Alexandre, quanto os pastores que estão dando a EBD, pastor Marcelo, Antônio Carlos, eles trouxeram e que às vezes, quando nós estamos interpretando, se não tiver um contexto, a gente dá uma travada, né? Meu Deus, qual é o sentido disso? Como que eu vou passar essa informação? A primeira delas que nós vamos ouvir por muito tempo. O Senhor vai tabernacular conosco. Então, esse verbo, né? Trouxeram o tabernáculo como verbo. E aí, Priscila? E aí nós vamos trazer o sentido, o significado do tabernáculo. Nós já vimos e temos aprendido que a palavra tabernáculo, ela tem trazido o significado de habitação. Então, o Senhor, ele vai habitar conosco. Nós vamos morar com o Senhor. Então, dependendo do contexto, se o Senhor vai habitar em nós, é hoje. E se for no futuro, depois, após o arrebatamento, que nós iremos para a glória, né? Para a casa. Então, nós vamos morar eternamente com o Senhor. Então, é o sentido de morar, de estar junto, do Senhor estar conosco. Então, traz esse sentido, tá? Não precisa trazer o tabernáculo de novo e tentar trazer um verbo em cima disso. Pode fazer uma comparação, se você tiver tempo, mas acredito que o significado real fique muito claro. Uma coisa que nós sempre falamos e repetimos, assim, a gente não se cansa de repetir, é sobre o espaço. Principalmente agora que vai ter muitos detalhes, então a gente precisa aprender a separar os espaços. Ah, Priscila, mas é muito difícil. É só mentalizar, trazer a imagem que você está ouvindo, imaginar e trazer isso para o espaço. Por quê? Se eu jogo tudo em cima de um lugar só, fica confuso para o surdo. E nós podemos utilizar várias estratégias. Seja o nosso corpo, quando a gente se movimenta. Lembra que nós já falamos muito, a gente vem falando isso sempre. Quando nós movimentamos o corpo, trazemos de um lugar para o outro. O Monte Sinai, onde Moisés foi conversar com Deus, né, que Deus chamou para passar a lei, para passar o modelo do tabernáculo. Aonde que está esse monte? O monte está do lado direito? O monte está do lado esquerdo? O monte está para qual lado?
Então, nós precisamos separar isso, porque depois, quando o Senhor falar, ele vai apontar para onde vai ser o tabernáculo. Vai ser feito aonde? Vai ser feito ali, aonde está aqui? Ou vai ser mais feito aqui? Você que vai colocar, porque ele vai falar, ó, lá vai ser feito assim, assim, o modelo está aqui. Então, Moisés, faça conforme te mostrei o modelo. Então, a gente precisa fazer essa separação. Como também o próprio tabernáculo. Tem as cortinas, tem a porta. Aí dentro desse pátio, mais para frente nós vamos estudar sobre outros detalhes. Nós já começamos a ver alguns detalhes sobre o altar. Então vai ter outros elementos que nós vamos precisar separar. E tem detalhes específicos. A palavra ela é rica e ela traz esses detalhes para que porque não é todos os detalhes que estão lá. Então todos os detalhes que ela traz tem o porquê. Tem um sentido e tem principalmente o significado profético, tudo bem? Então não esqueçam de utilizar bem, usar classificadores. Agora é o momento que os irmãos podem abusar dos classificadores para que possa trazer praticamente a imagem daquele detalhe, daquele material, daquele espaço mais visual possível, que até quem não sabe Libras vai conseguir visualizar isso com muita clareza, tá? Então, vamos lá. Tabernacular conosco. Tabernacular, tudo bem? Ficou tranquilo? Então, traz o significado, o sentido daquilo que está sendo dito. E aí, nós temos uma outra fala que ele diz assim, o tabernáculo fala repetidamente por meios de símbolos e figuras, que também são outras frases que nós vamos ouvir muito. Símbolos e figuras, tipologias, metáforas. Priscila, quais são os sinais disso? Então, vamos lá. Símbolos. Símbolos pode ser marcas, tem assim também símbolos, certo? E aí tem figuras. Existe figuras de linguagem, né? Então, o que eu muito tenho utilizado? Sinal de linguagem. Linguagem faz assim. Que são vários, né? Então, daqui tem metáfora, daqui tem tipos, tem significados, que dependendo daquela figura de linguagem, o significado ele se encaixa perfeitamente. A porta das cores, cada uma significa o quê, certo? Então, os objetos, o que acontecia, como que era o passo a passo, cada um deles vai ter um significado e um sentido profético, tá? E aí, eu trouxe um versículo que está em Hebreus. Essas frases, meus irmãos, nós retiramos da EBD do dia 30, que foi quando, se eu não me engano, foi a segunda EBD que nós estávamos estudando sobre as cortinas e a porta do tabernáculo. Tudo bem? E aí, nessa EBD, o pastor lhe trouxe um versículo, que está em Hebreus 8, versículo 5. Então, nós vamos gastar o restante desse tempo falando sobre esse versículo, para que os irmãos possam compreender alguns significados e entender da importância de conhecer a palavra, para que possa ser feita uma tradução da melhor forma possível. O versículo diz assim, Hebreus 8, versículo 5, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faz de tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Então, primeira coisa que nós vamos ler o versículo, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Os quais servem o quê? Ou quem? É a primeira pergunta. O que está querendo ser dito isso aqui? O que é sombra e exemplar? Então, nós vamos
ver que para conseguir entender somente essa parte, nós vamos ter que voltar alguns versículos no que está sendo dito. No versículo 3 fala assim: porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele tivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecessem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais. Então, como nós estamos estudando o tabernáculo, se a gente for direto sem entender o que o versículo está querendo dizer, a gente traz diretamente que somente o tabernáculo aqui é o exemplar e sombra das coisas celestiais. Mas ele está dizendo de que todo o contexto do sacerdote, da lei, tudo isso nós ouvimos muito de que a lei, o Velho Testamento, o tabernáculo é sombra do Novo Testamento, né, do futuro. E aí, essa sombra, existe sinal para sombra, Priscila? Existe, tem sinal de sombra. Para a sombra da árvore, sombra de pessoa, sombra de pessoa. Aqui está uma pessoa, certo? O sol vem aqui, então a pessoa está aqui, ó. É a sombra, está de lado, a sombra anda. Uma árvore, aqui não é a copa? Aqui, ó. Vai para lá, vai para cá. É a sombra. A nuvem vem junto. Então isso é sombra. O avião, ele está junto, né? No caso, ao contrário. Então, um avião, mas isso é sombra de objetos, sombra de pessoa. E aqui, quando a gente traz essa sombra que está apontando para o futuro, a profecia do Senhor Jesus, é a profecia, né? Esses tempos a gente estava conversando até com o pastor João e eu perguntei a ele do porquê da sombra. E ele falou assim, isso é mais um conhecimento para os irmãos entender e até pensar numa estratégia melhor para que o surdo consiga compreender. O que seria a sombra? Se eu pegar minha mão e colocar na frente de uma luz, vai dar uma sombra. Se eu olhar só para a sombra, sem ver minha mão, eu vou conseguir diferenciar qual mão que é, se é a mão direita ou a mão esquerda. Na hora eu falei, dá, mas porque eu estou vendo minha mão. Mas se eu pegar a minha mão esquerda e virar a minha mão direita, elas viram a mesma coisa em sombra. É como se eu tivesse duas dessas. Então não dá para saber qual é a direita e a esquerda, certo? Então a sombra é aquilo que não é o perfeito. Eu sei, é um reflexo. Eu sei que existe algo, mas que não é perfeito como eu estou vendo. Sabe? Então, é sombra, porque o que é o perfeito? O perfeito é quando o Senhor Jesus vier, que ele se revelar, então que ele se apresentar. Isso que é o perfeito. Por isso que o Velho Testamento, ele traz, né, o Hebreus mesmo diz que é sombra e exemplar das coisas celestiais, que são coisas no futuro que é se cumprir tudo com o Senhor Jesus. Então, isso é a primeira parte. Tudo bem até aqui? E aí fala bem assim, como Moisés divinamente foi avisado. Então tá vendo que ele começa explicando, ó, que o sacerdote, a lei, tudo isso só aponta para o futuro das profecias que hão de vir. Conforme Moisés foi avisado. Aí sim, ele vem trazendo o tabernáculo. Por quê? Porque Moisés viu algo que já existe, que estava na eternidade, que é o modelo tabernáculo. E aí o Senhor falou, faz conforme tudo eu te mostrei, conforme o modelo. Tudo bem? Então, quando a gente for trazer esse sentido, e aí vou trazer uma sinalização aqui rápida, depois, no próximo episódio, a gente termina, eu vou falar um pouquinho das portas, das cores, e aí a gente faz a tradução desse versículo e de outros também, que nós vamos trazer para a gente estudar. E aí, traz a questão de sempre estar olhando para cima, né? Porque o Senhor falou com Moisés, ó, modelo, preciso ser igualzinho. Então tem que ser igual que eu tô te mostrando. Não pode alterar nada. E aí vamos falar, então, ó, no passado da lei apontava o futuro, profecia no futuro, igual que aconteceu com Moisés, de que Deus falou e ele tabernáculo e foi dito, ó, faz assim aqui no céu, ó, tabernáculo, copia igual.
E aí no Velho Testamento o copiar é literalmente trazer esse modelo que está aqui para a Terra. Tudo bem? Quando faz em profecia, o significado disso trazendo para o Senhor Jesus, aí sim a gente traz significado e a profecia. Amém? Agora nós vamos praticar, vamos aprender alguns sinais referente ao tabernáculo, à lei, a Moisés. Vamos lá? Vamos assistir? Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Hoje nós iremos apresentar a vocês os sinais referente ao tabernáculo. Vamos praticar? O sinal de tabernáculo, essa configuração de mão, trazendo como se fosse uma tenda e mostrando a arca. A mão em A, fechando. Por quê? Trazendo somente a tenda, e dentro nós temos vários elementos. Então, nós utilizamos também da arca. A arca, essa configuração de mão, traz ali os querubins no propiciatório, mostrando assim visualmente. E dentro você já sabe o que que tem. Lá dentro tem o maná, tem as tábuas dos 10 mandamentos e a vara de Arão. Compreenderam? Próximo sinal. Sacerdote, a mão em S, nesse movimento. Levitas, a mão em L, simbolizando cantar. A Arca da Aliança, conforme já mostramos. Modelo. Sombra. Ó, esse sinal é como se fosse uma sombra de uma pessoa, tá vendo? Um movimento. E aí nós vamos ver qual é o dia, qual é o tempo do dia. Para qual lado o sol está apontado. Se está mais para trás, então a sombra vai refletir assim. Se ele estar mais para frente, vai refletir de outra maneira também. Ou também quando o sol está para o lado, então nós vamos fazer esse movimento de acordo com a posição do sol. Deu para compreender? Ó, prestem atenção agora com este sinal, o sinal de Arão, para não confundir com o sacerdote. Sacerdote é em S e Arão é em A. Ok? Sinal de cabras. Lembrando que a cabra é fêmea. Bode. Cabrito. É a cabra pequenininha, o filhotinho. Queremos mostrar para os irmãos o quê? Esse sinal que eu utilizei é homem e mulher para o ser humano. Agora, quando nós falamos referente aos animais, trazemos fêmea e macho. E trazemos esse sinal. Vaca. Gado. O que seria o gado? São vários animais, como o touro. Olha a expressão para touro. O cavalo.
boi, ovelha. Ó, a ovelha é com um dedo, diferente de cordeiro. Cordeiro nós utilizamos uma configuração em mão em R, diferente de ovelha. Búfalo também. Amém? Pombo. O pombo ele é maior, porque a rola, ele traz o mesma configuração, só que pequeno. E também tem vários tipos de cores. Côvado. Este sinal para côvado, que é a medição do cotovelo até a ponta do dedo. Côvado. Sinal de cobre. Prata e ouro. Bronze. Não, perdão, desculpa. Novamente, o sinal para bronze é assim. Usando essa configuração de mão no dorso da mão. Ok? Aprenderam? Gostaram? Amém. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. E aí, assistiram, viram, foi muito rápido? Volta, põe no 0,5 aquela dica, veja mais devagar, pratiquem, né? Pensou numa possibilidade de como fazer o versículo que nós estudamos? Pratica, manda pra gente, a gente também quer ver, conversa com a gente no Instagram, vai deixar aqui o @ do Instagram, os irmãos podem entrar em contato conosco. E assim nós vamos encerrando o nosso episódio de hoje, mas qualquer dúvida, comentário, deixa aqui no YouTube, no canal aqui da Igreja Cristã Maranata, e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Tenho certeza que muitas pessoas também irão aprender juntamente conosco. Então, espero vocês no próximo episódio para a gente continuar e falar agora sobre a cortina e a porta do tabernáculo. Amém? A paz do Senhor Jesus.